Vamos saber dos principais acontecimentos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 4 a 8 de novembro. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu espero de coração que esteja tudo bem com vocês e desejo um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Adriana convence Renata a desmascarar Roberta diante de todos para que Matias perceba que ela não é uma santa. Josefina tenta expulsar Renata de casa, além de insultá-la de todas as maneiras. Adriana vê toda a cena e corre à procura de Gonçalo e Matias e lhes avisa que Josefina não quer permitir que Renata entre. Renata pergunta a Josefina por que ela a odeia tanto. Josefina lhe responde que ela não deveria ter voltado, que não a quer em sua vida, que ela a estorva e que a sua vida é um pesadelo desde que soube que ela estava a caminho. Gonçalo, Matias e Adriana chegam e Gonçalo grita para Josefina soltar. Josefina fala que Renata está louca, pois quer arruinar o casamento da irmã, sem se importar que um desgosto possa causar algo grave ao seu coração. Renata lhe diz que ela deveria chamar o médico então, pois ela fará justiça. Renata fala para o pai que foi para impedir o casamento de Matias e Roberta e que vai desmascará-la, ainda que eles tenham se casado. Gonçalo diz que a ouvirão e depois há uma bronca em Josefina pela forma como ela trata Renata. Ezequiel sai de casa para que Alzira fique com o filho. Matias leva Roberta para o quarto de Renata. Quando Roberta vê Renata, finge que está passando mal. Renata mostra o pingente a todos e diz que Jerônimo encontrou nas coisas de Rafael Gutierrez. Ela diz: Rafa era irmão de Jerônimo e se suicidou pelo amor de uma mulher que brincou com ele, e essa mulher não é outra além de Roberta, a dona desse pingente. Renata fala que por sua culpa Jerônimo acreditou que ela era a dona do pingente, que ela escreveu a carta que encontraram quando Rafael se suicidou. Ela fala também sobre a foto que Roberta deu a Rafael e assinou com a letra R. Renata diz que Jerônimo se casou com ela somente para se vingar pela morte do irmão, mas que ela é completamente inocente e que a única culpada de tudo é Roberta. Roberta nega tudo, mas Renata continua revelando detalhes que a comprometem. Josefina defende a filha. Durante a discussão, Matias acaba falando para Renata que o filho que Roberta espera é de Jerônimo. Josefina finge surpresa e pede que Roberta lhe diga a verdade, se realmente o filho que espera é dele. Renata sofre muito com essa revelação. Ela fica confusa, pois Jerônimo lhe garantiu que o filho não era dele. Roberta tenta colocar a culpa em Renata, dizendo que ela tinha uma relação com Rafael e por isso ele se suicidou. Renata grita que a relação que tinha com Rafael era de amizade. Renata fica sabendo que Matias se casou com Roberta somente por sua felicidade. Roberta e Josefina seguem com o teatro de que o filho que espera é de Jerônimo, e Josefina ainda agradece a Matias pelo que ele fez por sua filha e seu neto. Depois, Renata e Gonçalo ficam sozinhos no quarto, e ela desaba nos braços do pai. Josefina, feliz, diz a Roberta que elas não planejaram nada, mas que o resultado não poderia ter sido melhor, porque enfim, Renata está pagando por todo o mal que a fez. Roberta continua sem entender por que Rafael a abandonou e por que se suicidou. Adriana diz a Matias que o admira ainda mais pelo que ele fez. Quando está saindo, ela vê Augusto e ele lhe pede para dizer a Renata que ficará hospedado no Hotel Imperial. Gonçalo conversa com Renata. Ele fala que ela deveria ter lhe contado tudo o que estava acontecendo e ter voltado para casa. Renata lhe revela que Josefina lhe disse para não voltar para casa, pois ali não havia mais lugar para ela e que ela ficasse com Jerônimo. Gonçalo fica chocado com a revelação. Renata diz que já aceitou que a mãe não a ama, mas que isso dói. Gonçalo diz que ali é sua casa, que ele é seu pai e que em seu coração sempre haverá um lugar para ela e que sempre estará ao seu lado para o que precisar e que a ama. Padre Severino vai falar com Álvaro e Karina acaba ouvindo quando ele diz que Alzira traiu Ezequiel. Matias decide cancelar a lua de mel. Gonçalo exige que Josefina peça desculpas a Renata por sempre tratá-la mal, ou do contrário, ele e Renata irão embora de casa. Jerônimo procura Renata. Ele diz que está ali para ser sincero com ela. Ele tenta dizer o nome de quem o envenenou contra ela, mas Renata lhe dá um tapa na cara e diz: nenhuma mentira mais, Jerônimo. Saia da minha vida e não volte a me procurar nunca mais. Jerônimo insiste em dizer que a ama. Eles continuam discutindo e Jerônimo tenta beijá-la.
Renato rejeita e diz para ele não voltar a beijá-la e que da boca dela nunca mais vai voltar a escutar que ela o ama. Jerônimo ainda tenta falar que foi a mãe dela que lhe contou tudo, mas Renata fala que a única coisa que quer nesse momento é se livrar dele e de qualquer laço que a una ele. Ela avisa que começará os trâmites do divórcio e sai, o deixando só no jardim. Josefina e Roberta discutem. Josefina está irritada porque Gonçalo exigiu que ela peça desculpas a Renata e ao ficar sabendo que Roberta e Matias não sairão de lua de mel. E Roberta pergunta à mãe o que a preocupa, se Matias não poderá se divorciar dela pelos próximos 10 anos, pois foi essa cláusula que ela acrescentou no contrato matrimonial. Ezequiel vai para o abrigo que prepararam na fazenda Bonita para os desabrigados pela tempestade. Aurora conversa com Lázaro, pergunta o que Ezequiel faz ali e se ele já está sabendo que Alzira anda com outro. Lázaro pergunta se ela já sabia e Aurora diz que um dia a viu com ele, mas não revela o nome do homem, pois diz não poder trair a confiança de Alzira. Álvaro chama por Alzira enquanto dorme. Carina ouve e começa a juntar as conversas que ouviu envolvendo Alzira e então acredita que os dois a traíram. Renata reclamar porque Gonçalo lhe exigiu que pedisse desculpas a ela e mais uma vez tenta humilhá-la. Renata manda sair do seu quarto e deixa claro que não permitirá que ninguém, nem mesmo a mãe, volte a humilhá-la, insultá-la ou machucá-la novamente. Aurora pergunta a Lázaro se ele não gosta dela. Ele responde que ela é muito bonita, mas que infelizmente não pode correspondê-la porque é apaixonado por uma mulher há muitos anos e diz que essa mulher é Carina. Aurora diz que Carina tem muita sorte de que uma pessoa como ele a ame dessa maneira e diz que deseja encontrar um amor assim também. Lázaro diz que está seguro de que ela encontrará um homem que a ame como ela merece. Aurora agradece as suas palavras, diz que irá embora no dia seguinte e sentirá muito a sua falta e que antes de ir lhe contará o segredo de Alzira, pois está segura de que ele saberá o que fazer. Então ela revela que o Dr. Álvaro foi o amante de Alzira. Jerônimo vai procurar por Gonçalo e Matias, quando vê, parte para cima dele, lhe dá um murro e o chama de imbecil. Os dois começam a brigar e só param com a chegada de Gonçalo. Josefina, Roberta e Renata chegam à sala e elas mandam Jerônimo ir embora. Gonçalo diz que ninguém da família tem o que falar com ele. Jerônimo diz que não irá até que todos ouçam o que ele tem a dizer. Jerônimo diz a Renata que fez tudo o que fez porque a sua mãe garantiu que ela era a noiva de Rafael. Ele diz que era isso que queria ter falado antes, mas ela não permitiu. Então ele foi dizer a Gonçalo. Gonçalo pergunta a Josefina se é verdade. Jerônimo conta tudo o que Josefina lhe disse sobre Renata quando foi ao seu apartamento e que pediu para que ela levasse para longe. Mas Josefina nega tudo e jura pela vida de Renata que não disse nada. Jerônimo diz que Josefina é um verdadeiro demônio. Depois ele jura para Renata, pelo amor que sente por ela, que o único enganado foi ele e que sua mãe jurou para ele que ela era a amante de Rafael, que ela era bonita. Renata pergunta se ele já terminou e diz que as palavras dele já não têm mais valor para ela, que não acredita e nem confia nele e que nunca voltará a acreditar. Jerônimo ainda implora para que Josefina diga a verdade. Josefina diz que a única verdade é que a família Monterrubio se enganou com ele. Jerônimo diz a Renata que vai lhe demonstrar que não é ele o que mente e que o seu amor por ela é verdadeiro. Gonçalo manda que Jerônimo vá embora da sua casa imediatamente. Depois, Jerônimo vai à casa de Constança à procura de Adriana, e como ela não vive mais lá, Constança acaba o escutando. Ele conta a ela que foi Josefina quem lhe garantiu que Renata foi a amante do seu irmão. Constança acredita nele. Em seguida, Jerônimo vai à casa de Adriana pedindo que ela o ajude com Renata. Adriana diz que ele perdeu Renata para sempre, o chama de cínico, desgraçado e acaba falando que ele engravidou Roberta e que todos já sabem que o filho que Roberta espera não é de Matias e sim dele. Adriana conta tudo sobre a gravidez de Roberta e Jerônimo jura a ela que nunca teve relações com Roberta. Matilde conversa com Lázaro sobre Carina e diz que acha que aconteceu algo com ela. Lázaro então sai para procurá-la. Alzira diz a Padre Severino que irá embora da cidade. Álvaro continua mantendo Carina presa e ela revela que já sabe que ele e Alzira são amantes. Adriana decide ajudar Jerônimo, pois não confia em Roberta. Roberta diz à mãe que o seu sangue frio a impressiona.
Josefina diz que tem que saber controlar a situação sempre e que um estúpido como Jerônimo não iria fazer elas perderem tudo o que conseguiram. Roberta diz que tudo estaria perfeito se não tivessem lhe dito que não poderá mais ter filhos. Josefina diz que ela está longe de ser uma mulher maternal, que a ideia de ser mãe não se coloca a mulher à força e que ela pense como será melhor ser livre sempre, sem se preocupar com ninguém. Depois, Josefina diz para Roberta não deixar Matias sozinho com Renata. Matias diz a Renata que se não fosse pelo pai, teria acabado com Jerônimo. Roberta diz não acreditar no cinismo de Jerônimo. Depois ela pergunta se Renata acha que realmente pode esquecê-lo. Renata pergunta se ela ama Matias de verdade, pois nunca demonstrou nenhum interesse por ele. Roberta diz que sempre o amou e que tinha medo de que acontecesse o que terminou acontecendo, que Renata se interessasse por ele e ele acabasse se apaixonando por ela. Renata diz que não acredita nela e Roberta diz que ela não sabe como é difícil ser sua irmã. Honório vai atrás de Branca, diz que a levará para fazer um ultrassom para comprovar sua gravidez e a coloca no carro dele. Renata se encontra com Augusto e ele, como solução para que Jerônimo se afaste dela, propõe que os dois tenham uma relação. De princípio, Renata se nega, dizendo que não quer que ele tenha ilusões sobre algo que não acontecerá. Augusto insiste para que ela pense, dizendo que saberá pensar. César pede mais uma oportunidade a Constanza, apesar dela deixar claro que não ama. Ainda assim, César diz que está disposto a ficar ao lado dela. Constanza aceita. Branca aproveita que estão passando perto de uma viatura e arma uma confusão. Ela finge estar sendo sequestrada e Honório e ela são levados para a delegacia. Para ajudar Jerônimo, Adriana liga para Renata e diz que precisa se encontrar com ela. Regina volta para o México. Lázaro aproveita que Álvaro saiu de casa e vai até lá em busca de Carina. Ele a encontra embaixo da cama, amarrada e amordaçada. Lázaro leva a Carina embora. Enquanto isso, Álvaro vai à casa de Alzira e a ameaça. O filho de Alzira vê a cena e sai sem ser visto, em busca do pai para ajudar a mãe. Matilde confessa a Carlos que o ama e diz que escondeu seus sentimentos por medo de que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com seus noivos. Os dois se beijam. Álvaro tenta violentar Alzira. Ezequiel chega a tempo e dá uma surra nele. Adriana reúne Renata, Matias e Roberta a pedido de Jerônimo. Jerônimo diz que não é pai do filho que Roberta espera, que jamais teve relações com ela e exige que ela faça um exame de DNA. Roberta se nega a fazer o exame e diz que não permitirá que ele a humilhe dessa maneira. Depois de muita discussão, Renata garante que levará Roberta para fazer o exame de DNA no dia seguinte, mesmo com ela se negando. Alzira pede perdão a Ezequiel. Ele não a perdoa e diz que se ela for embora, que vá só, pois ele não ficará sem o filho. Gonçalo paga a fiança e tira Honório da cadeia. Matias diz a Roberta que Jerônimo parece estar muito seguro de que o filho que ela espera não é dele. Matias diz que também quer estar seguro de que o filho não seja seu e exige que ela faça o exame. Delegado Cantur se encontra com Gustavo, o ex-amante de Josefina, e pede para ele colaborar com as investigações. Renata e Gonçalo conversam. Ela quer sair de casa, mas ele a convence a ficar mais uns dias. Nesse momento, Antônio liga para Gonçalo, diz que Regina retornou para o México e está preocupado com a segurança dela. Renata acaba contando para o pai que Regina foi cúmplice de Jerônimo, diz que ela sabia de tudo sobre a vingança dele contra ela. Gonçalo diz que Regina seria incapaz de apoiar algo assim, mas Renata diz que não a quer em sua vida nunca mais. César pensa que vai passar a noite com Constanza, mas ela diz a ele que ainda não é o momento. Carlos e Matilde estão felizes com o namoro. Gustavo liga para Josefina. Ela fica assustada e manda ele não voltar a procurá-la. Gustavo diz que o investigador andou lhe fazendo perguntas sobre ela e as filhas. Josefina fica muito preocupada. Regina marca o encontro com Gustavo e o proíbe de abrir a boca. Renata quer levar Roberta para que faça o exame de DNA. Ela se nega. Renata diz que a levará à força. Encurralada, Roberta se joga escada abaixo. Renata pede ajuda e Roberta diz que Renata a empurrou.
Gonçalo e Matias colocam Roberta no carro para levarem ao hospital. Enquanto isso, Josefina liga para a médica avisando que estão indo para lá e pede que ela não comente nada na frente de Gonçalo e Matias sobre Roberta ter perdido o bebê. Jerônimo e Augusto se encontram no hotel. Jerônimo lhe diz que não deixará o caminho livre, que Renata é sua e jamais será dele. Selena vai ao hotel à procura de Augusto e eles ficam juntos. Aurora está de partida para o México e se despede de Lázaro. Jerônimo está no hospital esperando Roberta para fazer o exame. Ele liga para Renata para saber onde estão e Renata lhe conta que Roberta caiu da escada e a está acusando de a ter empurrado. Jerônimo diz que vai à sua casa. Depois, Renata liga para o pai querendo notícias de Roberta e lhe jura que não a empurrou. Matias diz ao pai que não acredita que Renata empurrou Roberta e Gonçalo também diz não acreditar, mas não entende por que Roberta culpa a irmã. Matias lhe diz que ela faz isso porque Josefina nunca soube incentivar um relacionamento bom entre elas. Daniel consegue enganar Adriana, dizendo que a ajudará e depois manda uma mensagem para a Branca, dizendo que já tem os relatórios financeiros. Jerônimo chega à mansão Monterrúbio. Renata lhe jura que não queria fazer mal ao seu bebê e nem a Roberta. Jerônimo diz para ela ficar tranquila e que acredita nela. Os dois decidem ir juntos para o hospital. Álvaro vai ao bar beber. O dono do bar lhe diz que ele não é mais bem-vindo na cidade, por estar bêbado durante a tempestade, por tentar violentar Alzira e ainda o acusa de ter matado Rafael. Álvaro é expulso do bar por todos. Josefina pede à médica que diga a Gonçalo e Matias que Roberta perdeu o bebê por causa da queda. A médica se nega, mas no momento em que Gonçalo e Matias perguntam por Roberta e o bebê, Josefina responde prontamente que Roberta perdeu. O telefone da médica toca e ela sai, os deixando só, dizendo que precisa atender a uma emergência. Josefina aproveita para dizer a eles que Roberta perdeu o bebê por causa da queda e que ficou estéril. Nesse momento, Renata e Jerônimo chegam. Josefina mais uma vez é cruel, jogando toda a culpa em cima de Renata. Josefina insiste em dizer que Renata empurrou Roberta da escada. Renata lamenta que Roberta tenha ficado estéril, mas diz que tem a consciência tranquila, pois não a empurrou. Jerônimo insiste que seja feito o teste de DNA no feto, pois deseja provar que o filho que Roberta esperava não era seu. Gonçalo diz que isso já não tem mais importância e manda ele ir embora. Então, ele vai embora com Renata. Josefina diz a Roberta que tudo já está resolvido, que já conseguiram se livrar de Jerônimo e Renata. Mais uma vez, Jerônimo garante a Renata que o filho que Roberta esperava não era dele, pois nunca tiveram relações. Os dois seguem discutindo, porque Renata diz que não acredita nele. Jerônimo pergunta por que ela não acredita nele e Renata responde: "Por que eu tenho que acreditar em você? Se você não acreditou em mim, eu te dei provas e você não acreditou que eu não tinha nada a ver com a morte do Rafael. Então, por que eu tenho que acreditar em você?" Jerônimo lhe diz que está falando a verdade e diz que acredita que Roberta provocou a queda de propósito, pois o seu acidente foi muito conveniente. Renata se recusa a acreditar.